A justificação é pela fé ou a justificação é pelas obras? Olá, a meditação de hoje vem na linha onde devemos concluir se a justificação é pela fé em Jesus Cristo ou se a justificação é pelas obras. E toda a nossa meditação vai passar por um contexto bíblico para que a gente possa se embasar na palavra de Deus para chegarmos à conclusão. Para iniciar, vamos até Apocalipse 21, 27, onde diz o seguinte: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nela onde? Na Jerusalém celestial, na nova terra, onde todos os santos irá morar um dia. Então, em Apocalipse 21, 27, diz que nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminosa. Ou seja, lá não entra pecado de forma nenhuma. Então, aqueles que querem ir numa linha da justificação pelas obras já tem um grande problema. Não entra pecado nenhum, não entra um pecado. Então, quando nós falamos do ser humano, da natureza humana, nós, por exemplo, falamos em um dia cerca de 15 mil palavras. Em um dia, isso mesmo, falamos cerca de 15 mil palavras. E em nossa mente passa em torno de 10 mil pensamentos. Então, se, por exemplo, nós errarmos, porque o Senhor nos ensinou que podemos pecar por obras, por falar, por agir, até mesmo por pensar. Se falarmos uma palavra pecaminosa em um dia, de 15 mil, somente uma, já é quase que um anjo. E pensarmos um pensamento pecaminoso, de 10 mil pensamentos, um por dia. Então, no final de um ano, você já tem aí em torno de 700 pecados, mais ou menos, mais um pouquinho. No final de 10 anos, mais de 7 mil pecados. Então, você adentrar com as suas obras, tendo aí 7 mil pecados, na presença de um juiz que é justo, santo, incorruptível, sem ter nenhum advogado, mas somente a si mesmo, com as suas obras, certamente não passará nesse juízo. Porque a palavra de Deus, em Apocalipse 21, 27, fala que nada corruptível, nada contaminado entra no céu. Então, se você ir pela linha da justificação das obras, você já tem um grande problema, porque a nossa natureza é pecaminosa. E mesmo que nós convertendo, nós ficamos livres da acusação do mal, porque estamos em Jesus Cristo e o sangue dele nos lava, nós nessa terra ainda temos a presença do mal. E isso faz com que cada dia seja uma luta para buscarmos a perfeição. Mas não significa que não iremos e que não cairemos, não erraremos em um determinado momento. Ok, Samuel, então no Antigo Testamento, para que foi dada a lei? A lei no Antigo Testamento foi revelada para demonstrar a incapacidade do homem em conseguir alcançar a plenitude da santidade de Deus, a plenitude da santificação sugerida por Deus, porque nós temos um corpo corruptível. Então, Deus estava mostrando ali ao povo israelita que eles precisavam de um cordeiro que viria, mas o verdadeiro cordeiro que seria Jesus Cristo. Então, a salvação no Antigo Testamento também não era pelas obras, mas era pela fé no Salvador que viria, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entramos, então, no Novo Testamento, nós temos ali Paulo falando em Efésios 2:8, onde fala o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? Receber aquilo que não merecia receber, que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, mesmo sendo errantes, mesmo sendo pecadores. Jesus Cristo nos amou de tal forma que veio nesse mundo, sendo Ele puro homem, puro Deus, se entregou para que ocorresse a justificação pela fé. Quando cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, toda a nossa contaminação ela é lavada pelo seu sangue e assim, pela fé, Deus reconcilia-se com nós, temos novamente a paz com Deus e o direito da vida eterna. Então, Efésios 2,8 continua, por meio da fé. Então, é essa fé no nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva à salvação. Mas a fé é simplesmente um instrumento. Nós também não temos méritos nessa fé. É como um garfo onde vai buscar a sua alimentação, a sua comida, ali o seu arroz e vai se alimentar. A mente acusa que você está com fome, que você precisa se alimentar. E aí a sua mão com o garfo vai lá naquela alimentação e só leva até a sua boca. O Espírito Santo nos acusa que nós precisamos da salvação, que nós precisamos de Jesus Cristo. E aí essa fé, esse garfo vai até a graça do nosso Senhor e traz aquela alimentação dentro do nosso corpo. E aí somos santificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então esse pensamento, essa vontade é o Espírito Santo trabalhando em cada um de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos que o Espírito impeliu Jesus ao deserto, ou seja, Jesus tinha uma missão, tinha uma direção e o Espírito impeliu. E assim também é com nós. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, verdadeiramente, nós somos impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo começa a nos orientar, a nos direcionar, a nos caminhar para um caminho de boas obras. Então, quando vemos a passagem de Tiago no Novo Testamento, que a fé sem obras é morta, ele não está enfatizando o mérito da obra, ele está enfatizando que a pessoa, quando se converte, quando aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, ele é impelido pelo Espírito Santo a fazer boas obras, ele é impelido a ter uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas não é aquela obra mérita dele mesmo, é uma obra consequência da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a minha opinião é que nós somos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque cometemos esses erros, como eu falei, pensamos aí em torno de 10.000 palavras por dia, e quando erramos, o nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o nosso erro, já pagou a nossa falha no madeiro da cruz, se entregando por nós. E aí somos lavados pelo sangue do Cordeiro e o mal não tem poder de nos acusarmos. E quando entrarmos na presença de Deus, onde após a morte vem o juízo, nós não seremos salvos pelas nossas obras, porque nós não somos nada e nós somos errantes. E Deus fala que o errante, o pecador, ele não tem direito no céu. Mas nós passamos a ser visto por Deus, santificado, filho de Deus, adotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo o mérito, toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.